Vamos ler um texto que encontramos no Salmo de número 14. No livro dos Salmos, Salmo 14. Para o regente, por Davi. Os tolos falam em seu coração, não há Deus. Agem de forma corruptível, seus feitos são vis. Ninguém pratica o que é correto. Do céu, Adonai observa a humanidade, para ver se alguém tem entendimento, se alguém busca a Deus. Mas todos se desviaram, todos são igualmente corruptos. Ninguém faz o que é certo, nem mesmo uma única pessoa. Será que nunca aprendem? Todos aqueles praticantes do mal, que devoram o meu povo como se estivessem comendo pão, e nunca clamam por Adonai? Ali estão eles, amargamente aterrorizados, pois Deus está ao lado dos que são corretos. Vocês podem tecer planos para os humildes, mas o refúgio deles é Adonai. Como eu gostaria que a salvação de Israel viesse de Sião. Quando Adonai restaurar a sorte de seu povo, Jacó se regozijará, Israel ficará contente. É algo realmente bem interessante, quando nós vemos que o próprio Davi, ele entendeu a situação das pessoas, e disse bem claro, os tolos falam em seu coração, não há Deus. É interessante que Davi viveu em uma época em que era praticamente em todas as nações, elas se identificavam com um ou mais deuses nacionais. A maioria das nações, eu desconheço alguma outra nação que realmente fosse laico, como nós costumamos ver nos governos hoje em dia. Todas as nações tinham seus deuses. A religião ela era usada no governo. Os reis utilizavam a religião, os governos tinham sacerdotes que realizavam os ofícios oficiais. Era algo muito comum, praticamente a impressão que dava que todo mundo era religioso. Mas, ao mesmo tempo, ainda que isso seja algo aparente, é algo que com certeza nós vemos até os dias de hoje. Muitas pessoas se dizem religiosos, porém, no seu coração, lá no íntimo, Davi já percebeu que muitas pessoas diziam, não há Deus. Como nós sabemos que uma pessoa não tem Deus? Bem, nós vamos encontrar na própria Escritura dizendo que o coração fala do que o coração está cheio, e mais. Então a boca fala do que o coração está cheio, e nós vamos encontrar também dizendo que fruto nós conhecemos a árvore. Então muitas pessoas se dizem religiosas, mas os seus atos de infidelidade a Deus, seus atos de crueldade com as pessoas, a injustiça, a corrupção, tudo isso mostra que aquela pessoa que até mesmo se diz religiosa, no final das contas, não conhece o seu Deus. Bem, isso se nós analisarmos como o mundo, como todas as nações. Mas Davi estava se referindo ao seu próprio povo. O povo de Israel sempre esteve associado à Torá. Desde que Moisés levou o povo pelo deserto, desde quando o Eterno começou a estabelecer uma nação chamada povo de Israel,
Desde aquela época, esse povo é identificado pela Torá. Quando eles estavam no deserto, qual era o centro de toda vez que eles acampavam? Estava lá o tabernáculo. E ali se manifestava a glória do Eterno. Ali as pessoas viam uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Quem poderia questionar que a presença do Eterno estava ali? Mas, mesmo assim, nós sabemos que aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Mesmo assim, um povo que, identificado pela Torá, Davi falava exatamente isto. Os tolos falam no seu coração, não a Deus. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua identificação com o Eterno ou não. Cada pessoa decide se vai ser dirigido pela vontade do Eterno ou não. Cada um decide se vai querer dirigir a sua própria vida ou vai deixar com que o Eterno determine o que vai fazer. Então as pessoas são assim. São assim. Então muitos pensam mesmo que não há Deus, ainda que de serem religiosos. O que acontece com isto? Pode-se enganar as multidões, podem se enganar todas as pessoas, mas jamais poderão enganar o Eterno, porque Ele é aquele que sonda os corações, é aquele que conhece a vida de cada pessoa, e Ele sabe tudo o que acontece. Então, Davi, olhando esse aspecto, ele não estava escrevendo como rei, ele não estava escrevendo como um religioso simplesmente, ele estava expondo pelo Espírito de Deus um ponto de vista da parte do Eterno para com os homens. E uma realidade importante, ainda que o mundo planeje algo contra as pessoas que são realmente humildes, lembremos que humilde não é sinônimo de pobreza. Humilde é aquele que sabe a sua posição diante de Deus. Então, o mundo pode planejar contra, mas o refúgio dos humildes é Adonai. Ele é o nosso refúgio. É nele que nós vamos buscar o apoio que necessitarmos. Então nós vamos analisar a misericórdia do nosso Deus. Que tantas pessoas não conseguem entender isto. Tantas pessoas não alcançam o entendimento de quem é o Eterno. São muitas pessoas. E quando nós analisamos, e o que nós somos? Os fiéis, os humildes, são minoria. Se preocupam tanto com as minorias por aí, se fala em minorias por causa do pecado, pois nós somos minoria em termos de santidade. Porque são poucas as pessoas que realmente se humilham na presença de Deus, são humildes. Poucas pessoas realmente reconhecem o Eterno. E nós somos privilegiados. Porque aqueles que dizem a Deus, que esperança tem? Procuram preencher a sua vida com reuniões, farras, festinhas, bebedeiras e conversas totalmente descabidas, coisas que não edificam. Isso as pessoas preenchem, querem preencher com isto, coisas que dão momentos de felicidade, porém não encontram consolo quando estão sozinhas. Essas pessoas, quando estão com seus próprios pensamentos, que não estão mais em meio a amigos e familiares, quando estão sozinhas, começam a questionar a razão da sua existência.
Quem sou eu? Eu vim? Para onde eu vou? Essas perguntas clássicas. Mas é algo que realmente... Qual o sentido da minha existência? Quando a pessoa não tem resposta, deixa de lado e continua uma vida de devassidão. Porque quer simplesmente preencher um vazio da sua vida. Pois bem, na presença do nosso Deus, nós somos preenchidos totalmente com o sentido da nossa existência. Quem tem comunhão com o Eterno sabe por que existe, sabe qual o propósito. É uma coisa tão maravilhosa que pode estar até preso, isolado, numa solitária, sem contato com ninguém, mas ainda assim é possível ter paz, é possível ter conforto na presença do nosso Deus. Não precisa falar com ninguém, por quê? Porque o Eterno estará até ali, numa possível solitária. A pessoa estará sozinha, portas fechadas, sem janela, escuridão total, mas ela pode falar com seu Deus e ouvir o seu Deus. Isso é uma coisa muito especial. E isso só se consegue quando nós buscamos a presença do nosso Deus. E quando a encontramos, e quando fazemos com que isso seja importante para nós. Quando Yeshua reuniu os seus discípulos, eles estavam bem, no sentido que agora, não somente porque gostavam de estar com Yeshua, porque Yeshua trazia mensagens que satisfaziam as suas necessidades espirituais, e quando Yeshua marcou aquele último Pêssar, aquela última celebração de Pêssar, eles estavam contentes porque estavam todos reunidos ali com Yeshua, celebraram aquilo que eles estavam acostumados a celebrar todas as vezes, e comeram e beberam, estavam satisfeitos, mas no finalzinho Yeshua disse: agora vocês vão celebrar a minha morte. Bem, nós já comentamos muitas vezes que possivelmente eles não aceitaram aquilo muito bem. Como celebrar a morte de Yeshua? Aquilo, em vez de trazer alegria, pode ter trazido até decepção. Mas, quando foi compreendido o que realmente significava aquela celebração, isso tem sido passado geração após geração. Já se passam mais de 20 séculos desde que Yeshua estabeleceu esta celebração, visto que realmente, poucos dias depois daquele momento, ele estava pendurado no madeiro, tinha sido sepultado, mas logo depois ele ressuscitou, ficou no meio deles e depois de 40 dias foi levado. Bem, hoje nós sabemos muito bem a importância da celebração do Seudate. Celebramos a morte de Yeshua, porque sem a morte de Yeshua, olha, nós seríamos semelhantes a esses que Davi citou aqui. Nós poderíamos, na verdade, no nosso coração, dizer que não há Deus. Porque pessoas que colocam outros objetos como deuses, no final das contas estão dizendo que o Eterno não é Deus, que não existe, que existe é outra coisa que substitui. Então nós poderíamos estar em outra condição qualquer, porque só Yeshua é que nos deu condições de conhecer a Deus, de saber quem Ele é, saber o que Ele fez, a oferta que Ele tem para nossas vidas, e por isso esse momento serve para grande gratidão, porque agora quantas pessoas podem realmente dizer: ah, Deus, eu o conheço, Ele faz parte da minha vida, eu falo com Ele, e eu sei que Ele me ouve, e Ele fala comigo, quando eu dou ouvidos para Ele. Quantas pessoas podem dizer isto? Não são muitos, mas nós podemos dizer isto. Nós podemos também testificar que isto é uma verdade para nós. Mas o importante é
que nós sempre deveremos celebrar e sempre valorizar isto. Nós vamos celebrar que Yeshua morreu por nós, para nós termos comunhão com o Eterno, para que nós saibamos que há Deus. Cada um pode dizer: há Deus na minha vida. Eu tenho certeza disto, tenho convicção e sei para onde vou. Porque aqueles que dizem não há Deus, qual a esperança? O que eles esperam depois da vida? Muitos acham que serão imortais, nunca vão morrer, até que chega aquela hora trágica em que a pessoa fica temendo terrivelmente o medo da morte, porque não tem esperança.